vamos... Vamos lá, gente, vamos embora. Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado por nos acompanhar. O Corecon Rio Grande do Sul vem promovendo, desde meados do mês de março, quando o Brasil passou a adotar as medidas de distanciamento social sugeridas pela Organização Mundial de Saúde, a força-tarefa Economistas Falam à Sociedade Gaúcha, que, entre outras alternativas de interação com o público, estão as lives, através das quais nós, economistas e demais convidados, discutimos os cenários da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, com a participação direta do público. Desde março, o Corecon já realizou mais de 5 dezenas de lives com a participação de economistas de renome, gaúchos, brasileiros e inclusive do exterior. O projeto, endossado pelo presidente do Corecon Rio Grande do Sul, o economista José Júnior de Oliveira, tem a coordenação do nosso vice-presidente e o economista Aristóteles Galvão. Na live Quero mandar um abraço aí para o Aristóteles, aproveitar já o nosso Ari, cumprimentá-lo. Um abraço, Ari. Na nossa live de hoje, o Economista do Brasil, estamos com os economistas Francisco de Assis Moura Júnior, presidente do Corecon do Amazonas, Marcos Antônio Moreira Calheiros, ex-presidente do Corecon Alagoas, Kécia Preda... Presidente? Tá, desculpa. Presidente, Kécia Preda Kaminac, conselheira do Corecon de Goiás, e eu. E Ricardo Silveira da Paixão, vogal da Junta Comercial do Espírito Santo e ex-presidente do Corecon Espírito Santo. Eu, Cleide Fátima Moreto, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo, estarei aqui moderando esse debate. A nossa transmissão de hoje é pelo Facebook do Corecon Rio Grande do Sul e solicitamos a todos que, na medida em que forem entrando, para nos acompanhar nessa live, compartilhem com a capa do seu Facebook, funcionando como um efeito multiplicador de extrema relevância, no sentido de um alcance de maior audiência. Apresentarei rapidamente o currículo dos nossos convidados. Marcos Antônio Moreira Calheiros, graduado em Ciências Econômicas e em Direito, possui pós-graduação em Análise e Acompanhamento de Projetos Industriais pelo BND e ABDE, pós-graduação em Marketing pela Universidade de Évora, mestrado em Planejamento Estratégico e Marketing também pela Universidade de Évora. Ocupou diversos cargos com órgãos do Estado de Alagoas. É professor de Introdução ao Direito na Cefal, presidente do Corecon Alagoas e presidente do Sindecom Alagoas. Francisco de Assis Mourão Júnior, economista pelo Centro Universitário do Norte, do Pará, com mestrado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal do Pará, professor da Universidade Uninorte Laureate e Newton Luiz. É o atual presidente do Corecon Amazonas. Kécia Preda Kaminac, economista, graduada em Ciências Econômicas pela PUC de Goiás, mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Goiás e integrante do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento da UNB, Universidade de Brasília. Professora do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Alves Faria, de Goiás, e conselheira do Corecon Goiás. Ricardo Silveira da Paixão, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor do curso de Administração da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, também no Espírito Santo, professor dos cursos de Administração, Ciências e Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação do Centro de Ensino Superior FABRA, do Espírito Santo, vogal da Junta Comercial do Espírito Santo e ex-presidente do Corecon do Espírito Santo. Eu, Cleide Fátima Moreto, sou graduada em Ciências Econômicas pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Economia pela URGS, doutora em Teoria Econômica pela USP, sou professora titular da UPF e atuo como docente no programa de pós-graduação em Envelhecimento Humano e em Ciências Ambientais da nossa universidade. Eu quero iniciar a live dizendo que é uma satisfação muito grande ter sido convidada para participar e moderar esse encontro. E abrindo a palavra aos nossos participantes,
solicito que cada um dos nossos convidados faça uma breve apresentação de 2 minutinhos, para aí sim começarmos o nosso bate-papo. Quem abre? Marcos? Pois não. Olha, eu vou abrir fazendo um retrospecto do curso de economia. Reduziu-se muito o número de vestibulandos, reduziu-se o número de cursos de economia. Eu, quando fiz o vestibular para economia, na minha época, era quase 9 para uma vaga. Outra coisa, os alunos se matriculam no curso de economia. No correr do tempo, eles migram para outro curso. Eu já fui coordenador de um curso aqui, o curso de economia do SESMAC, que é a universidade privada, que fechou. Trouxe até o presidente do Conselho Federal, tal, para dar uma satisfação, e o diretor da Fundação disse, olha, o ponto ótimo não deu. Então, ficou um curso no interior da Federal e um curso da Federal de manhã, outra noite. Mas, mesmo assim, você para ter uma ideia, nós só escrevemos 5 monografias. Quer dizer, só se formaram mesmo em tese, na prática, só se formam 5 monografias. Então, eu estou há 35 anos no sistema, já fui do Conselheiro Federal, já pela 13ª vez estou aqui como presidente do Conselho, já fui vice-presidente da Federação, e nós estamos vivendo, historicamente, uma queda do curso de economia. Isso não é de agora. Uma coisa importante que eu acho que dizer a vocês é o seguinte, é a representatividade. No ano passado, só votou nas eleições dos economistas, não votou 25% da categoria. Quer dizer, a categoria fica perdendo a representatividade. Eu digo isso porque o meu conselho é um dos menores, mas Alagoas, proporcionalmente, nos últimos anos, sempre é o conselho mais votado. É sempre mais votado. Porque nós estamos bem perto da base, a base perto da gente. Então, o que é que ocorre? Um conselho como São Paulo, que pode ter 12 mil pessoas, vota 2 mil, é ruim. Não é verdade? Então, enquanto nós não tivermos uma representatividade forte da categoria, isso nos trará certos problemas. E outra coisa, Cleiton, só para dizer a você, nós aqui em Alagoas fechamos 14 empresas estatais. Fechou o Banco do Estado, que tem uns 30 economistas, era o Banco de Fomento e o Banco Comercial. A CODEAL, que era a Companhia de Desenvolvimento Local, eu fui contratado originalmente por lá, era SUDEM no local. Tive até um irmão meu que foi presidente, que era a secretária de Indústria e Comércio. Teve a CIDAL, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola, eu fui diretor superintendente dessa companhia, fechou. Fechou a Imatec, que era extensão rural, fechou o escritório de exportação, empresas de recursos naturais, a Fundação de Assistência aos Municípios, a Fundação de Desenvolvimento da Comunidade, enfim, fechou-se mais de 15 empresas estatais, que tinham um mercado muito grande para os economistas. Então, a CODEAL era o cérebro do Estado de Alagoas, são 2 governadores da CODEAL, saíram vários deputados, vários secretários. Hoje, o Estado não tem praticamente nenhuma empresa estatal. Sim, a Fundação de Planejamento Agrícola fechou, a Fundação de Planejamento da Secretaria de Planejamento fechou também. Quer dizer, desapareceu todas as empresas indiretas, tanto a nível de fundação, tanto a nível autárquico, como de economia mista. Quer dizer, isso trouxe um desemprego muito grande para a categoria, desencantou muita gente que fazia o curso de economia. Outra coisa também, rapidinho, o Estado de Alagoas sempre teve na sua economia, desde os tempos coloniais, a cana-de-açúcar como seu suporte, a cana-de-açúcar a cana-de-açúcar com suas empresas ao redor, com seu cluster produtivo. 70% das usinas de destilaria do nosso estado fecharam, que empregava muita gente. Então, tudo isso foi gerando desemprego. O Conselho de Economia daqui chegou a ter 1.000 e tantos economistas, hoje não tem 350. Eu fiz um cálculo, depois vou dizer a vocês, em que daqui mais 3 anos, 4 anos, nós vamos fechar o nosso conselho, não tem para onde. Ano passado saíram 30, saíram quase 20%. A idade avançada, muitos não voltam, muitos não entram, é aquele semelhante à Previdência. Então, idade avançada, vai se aposentando, um ou outro você ainda faz a remissão. Então, estamos nessa situação nossa, difícil, atravessando aqui no Estado, entendeu? Eu fiz isso aqui para abrir, porque você vê o seguinte, e quem fechou essas empresas, às vezes o pessoal pode dizer, olha, o pessoal, vou dar um toquezinho, de direita já assumiu, não, pelo contrário, foi o pessoal que estava mais à esquerda que fechou essas empresas todas. Que às vezes as pessoas têm até a mania de ideologizar, fazer ideologia com relação a esses casos.
entendeu? O que nós temos aqui de fundamental na economia hoje é o Banco do Nordeste, que é um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento a nível primário, secundário e terciário, que vem salvando, que vem fazendo os projetos, tudo isso, e tem trazido dinheiro. Esse aqui tem sido o nosso grande banco de desenvolvimento. O resto do Estado acabou, todo. A CODEL fazia estudo de incentivos, a CODEL fazia projeto de graças, a Cidal alugava máquinas e equipamentos. Então, isso foi uma tragédia, eu acho, para a economia da Alagoana, perder todas essas empresas estatais, a Fundação de Planejamento dos Municípios, enfim. Abri a minha parte, vai lá. Muito bem, eu acho que a gente vai começando, pessoal, eu já vou quicando a bola, no sentido de cada um ir falando a sua peculiaridade regional. Como é que está o papel do economista e do mercado de trabalho na sua região? A minha região é o seguinte, como houve o fechamento dessas usinas todas, dessas empresas estatais todas, nós tivemos uma concorrência muito séria de quem? Administradores, hoje vocês se formam como administrador do pessoal, administrador financeiro, contador, advogado, eu mesmo também sou advogado. Você, para ter uma ideia, eu vou até botar isso aqui que eu disse na reunião do plenário do Conselho Federal da Economia. Passou no Congresso a lei 14.035 de 17 de agosto, em que só deu prioridade para os advogados e contadores fazerem perícias. O Conselho de Economia nem sabia disso. Na hora eu pedi a palavra pela internet, disse, meu amigo, eu sou advogado e recebi isso. Então, não, mas pode fazer uma lei. Eu disse, lei não se faz assim, não. Foi excluído. Se está dizendo que a lei só é para contador e para advogado, então o economista foi excluído. Até na hora o advogado do conselho disse, não vai ter outra lei. Eu disse, não, me diga com relação a essa lei, senão o economista está excluído. Outra coisa também que eu mostrei lá na hora, foi o edital 001 do BNDES, que estava fazendo seleção para peritos em determinadas áreas. Não tinha o economista, só tinha engenheiro, só tinha arquiteto, só tinha outros. E o Conselho Federal também não estava sabendo disso. Eu fui quem levei na hora porque recebi. Então, o que é que ocorre? Isso aí é o seguinte, se for para fazer uma perícia baseada em lei, o que é o perito? É a pessoa de confiança do juiz. O juiz é que determina o perito que quer. Por quê? Porque o juiz não sabe fazer perícias. Isso dentro, a gente está analisando o campo jurídico. Ora, ele vai deixar de dar prioridade para aquele que está inscrito, para aquele que está acobertado por lei para dar ao economista, não. Aí nós perdemos um pouco aí. Outra coisa, Cleide, você, para ter uma ideia, todas as prefeituras, por lei, tem que ter um procurador jurídico, tem que ter um contador. Aí, às vezes, as pessoas dizem, por que não tem um economista? Porque a lei não obriga a empresa, a prefeitura a ter isso, economista, obriga a ter professores, mas, por lei, ela tem que ter o procurador e tem que ter o contador. Aí vem os concursos para professores, para assistente social, etc. Todos os partidos políticos tem que ter um contador e tem que ter um advogado. Na junta comercial, né, Paixão? Eu já fui lá vogal da junta. Hoje, grande parte das empresas exige o contador, que é de praxe, o advogado. Então, nós fomos perdendo muito esse campo. Então, aqui, por exemplo, o setor que desenvolveu muito foi o turismo. Mas o turismo, você pega o administrador ou um advogado com mestrado, com especialização em administração, faz tudo isso. Então, hoje, as pessoas fogem muito para os cursos práticos, como alguém falou sobre o nosso currículo. Então, você tem administração financeira, você tem marketing, administração do pessoal, administração geral, contador, hotelaria. Então, tem todos esses cursos hoje que há 30 anos atrás nós não tínhamos. Você vai na área jurídica, advogado trabalhista não tinha, advogado ambiental não tinha, você hoje, promotor não tinha o salário, na época que eu me formei era igual o meu, hoje é muito maior, juiz, carcereiro, até tem tudo isso, escriturário, todas essas categorias abriram frontes de concurso. E o caso do economista também, foi você que colocou alguém, o currículo ficou muito voltado para o setor público. Enquanto o currículo de administração, grande parte dele está para o setor privado. Olha, o cara fez administração financeira, ele fez administração de pessoal, ele é especialista em
ele é advogado ambiental, que hoje nós já temos o do direito ambiental. Então, os administradores encamparam também os projetos na área ambientais. Entendeu? Isso tudo, eles tomaram, porque os mercados de trabalho se abriram muito. Tem empresas que, por lei, é obrigada a ter um psicólogo, empresa que, por lei, é obrigada, depois de tantos funcionários, a ter uma assistente social, né? E esse problema nosso, como eu disse, eu estou há 35 anos no sistema, é um problema que vem de longos e longos anos dentro da categoria. Então, a nossa situação aqui não é tão fácil, mas em razão disso, em razão de que nós tínhamos uma forte dependência do setor público, orçamentos, tudo isso. Aí, às vezes, as pessoas dizem, você não dá força para os economistas fazerem orçamento. Nós já tivemos na Associação dos Municípios Alagoano, fizemos palestra, conversamos, já tivemos em todas as prefeituras, a gente dá palestra nas prefeituras, dá palestra nas escolas para mostrar todo esse valor. Porque as pessoas que estão chegando agora acham que ninguém fez nada. Essa que é a grande realidade. Vocês nunca foram nas prefeituras para dizer o que é o econômico. Fizemos, já fomos na Associação do Município Alagoano, levamos até o presidente do Banco Nordeste, mostramos a importância do orçamento, do economista fazer. Mas o contador chega e diz, eu também faço orçamento. Repare. Os orçamentos municipais estão amparados por lei. Quem é que faz? O contador também. Não existe a lei específica. Então, a gente tem feito tudo isso aí. Todo ano eu visito 10 escolas para dar palestra sobre a profissão do economista. Todos os anos faço isso. Vou ao interior, vou à rádio, tudo isso. Divulgamos a profissão. Eu estou dizendo isso, Cleiton, porque as pessoas pensam que nós que estamos, né, Mourão, há muito e muito tempo, fomos omissos. Não, em absoluto. Pelo contrário, o estado de Alagoas é o único estado do Brasil que tem um plano de carga de salário que foi aprovado na prefeitura e um no estado. Nós levamos o prefeito para assinar uns 8, 10 anos atrás, aqui no nosso solenidade. Ele fez um plano de carga de salário para economista, administrador e contador. E no estado, o governador fez um plano, não é grande, não é com grandes valores, mas o economista hoje tem um plano de carga de salário. Nós conseguimos isso aqui no estado. Hoje, para passar isso para outros estados, é difícil, porque todo mundo quer cortar despesa. Não é verdade, Paixão? Isso é muito difícil, você buscar criar cargos, mas nós conseguimos aqui no estado. Aqui tudo, quando nós conseguimos isso, temos um advogado à disposição do pessoal. Eu mesmo sou advogado, nós estamos sempre à disposição. Os conselheiros estão sempre à disposição. Nós fazemos 5 palestras presenciais por ano, oferecemos um café da manhã no melhor hotel. Nas lives agora tivemos uns 10 palestrantes, o professor Machado, o professor Cícero Pérez, um dos melhores economistas daqui, tivemos o professor Manolo, o professor Luiz Carlos Barnabé, o professor Newton Marques, fizemos outra live com vocês aí, e outros também. Outra coisa que eu também propus ao Conselho Federal na reunião, porque às vezes eu fico até olhando, porque os meus colegas não se posicionam também. Eu disse, olha, vamos agora, já que todas as reuniões são virtuais, por que o Conselho Federal não a torna virtuais? As empresas, o Paixão é da Junta sabe, houve a cobertação jurídica de que as empresas SA de capital aberto ou capital fechado pudessem fazer virtual, suas reuniões, as aulas pudessem ser virtuais. Eu disse, olha, cada conselho pode ter um representante no fórum do COFECOM, porque a partir de agora as reuniões são virtuais. Não dá despesa com passagem, não dá despesa com estadia, com nada. Mas as pessoas não querem mudar. Quem está no poder não quer mudanças. Você vai, no caso da OAB, a ordem tem um representante em cada estado. Então, nós temos esses problemas também. O Mourão sabe o que a gente passou todo esse tempo. Então, a nossa profissão aqui, não tem muitos horizontes. Eu fiz isso aqui e disse, olha, daqui mais 3, 4 anos, nós iremos desaparecer. Chegamos a 1.000 e tanto, hoje estamos com 300 e pouco. Para o ano, vamos perder mais 10%. As pessoas estão totalmente envelhecidas, já estão pedindo a remissão e dando baixa. E não está chegando gente. Foi como eu lhe disse, nós temos, em tese, 3 faculdades, só vieram 5 monografias. Os estudantes vão migrando no curso para outros cursos, para administração, para ciências contábeis, para direito, entendeu? Essa é uma realidade que transfere para outros estados do Brasil também. Com certeza. Vamos ouvir agora, eu vou ter que ser chata e dar uma administrada no tempo para... Isso, você autorizou aí, né? Mourão, Ricardo, quem prefere falar antes, eu vou dar um startzinho Tranquilo. de 5
minutos, 6 minutos, pode ser? Pode ser, assim, desculpa, eu falei que você... Tá bem. Perfeito. Vou dar continuidade aqui, se o Mourão permitir, nosso amigo Mourão. Bom, eu queria primeiramente dar boa noite a todos, né, todos os presentes, quem está assistindo. Queria agradecer também a iniciativa, né, do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, agradecer pelo convite, né, e agradecer aos nossos colegas aqui, economistas, aqui, o Marcos Mourão, a Kércia e a Cleide, né, por estar aqui, proporcionar esse momento dessa discussão desse tema tão importante, né. No nosso estado, Espírito Santo, né, a gente está na região sudeste, basicamente. Nosso estado tem 4 milhões de habitantes, a gente tem um PIB de 125 bilhões. Então, eu falei fora do ar que lá nós estamos, na verdade, são gigantes nossos vizinhos, né? Mas a nossa situação é muito delicada e nós também já criamos iniciativas de debater essas questões, né, da profissão de economista. Por quê? Porque atualmente, para vocês terem uma ideia, nós temos 2 faculdades de economia. A Universidade Federal do Espírito Santo, o grosso dos economistas sai da Universidade Federal do Espírito Santo, e nós temos uma faculdade privada, né, a FUCAP, que é uma faculdade de negócios, mas a quantidade de economistas que sai da FUCAP é bem pequena. É bem pequena. Então, assim, o grosso dos economistas do Espírito Santo sai da Universidade Federal. Quem cursa, né, aqui no nosso estado sai da Universidade Federal. E aí, vocês tocaram muito bem, o Marcos tocou muito bem, a formação do economista, né, está mais voltada ao setor público. Então, o economista capixaba, ele tem essa tradição de atuar no setor público. Né? Então, assim, aqui nós não temos os mesmos elementos que grandes centros, como São Paulo, né? Eu até falei fora do ar também, que o Marcos colocou muito bem, né? Bolsa de valores, grandes exportadoras, as maiores multinacionais, a gente não tem aqui no Espírito Santo. Então, a porta de trabalho do economista aqui no Estado, basicamente, é o setor público, né, que é muito, tem algumas oportunidades aqui para o economista. Então, é uma grande tradição atuar nesse segmento. E nós temos acompanhado que, ao longo do tempo também, que é um problema nacional, eu tenho conversado com colegas também de outras regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Marcos colocou muito bem aí, né, é um problema nacional, nós temos, ao longo do tempo, o número de economistas registrados nos conselhos tem diminuído, assim, significativamente. Pra vocês terem uma ideia, né, na nossa regional aqui, o Corecon do Espírito Santo, nós temos atualmente 904 registros, né, de economistas. Né, faz 3 anos que nós estamos mais ou menos nessa média aí de registro de economistas. Né? Temos em torno de 12, 13 empresas registradas. Né? Então, assim, a gente tem uma quantidade pequena, a todo ano está saindo muitos economistas, né, do Conselho, e essa preocupação é muito grande. Mas aí eu destaco 2 pontos aqui que iniciativas como essa dos conselhos regionais pode estar ajudando aos nossos profissionais. Como, por exemplo, nós fizemos um trabalho desde 2015, aproximadamente, que é dar visibilidade à profissão de economista. Então, nós nos aproximamos um pouco mais da imprensa, que a imprensa chamava para poder dar entrevista, né, falar sobre questões, até questões econômicas, chamava administrador, contador, na maioria das vezes. E nós fizemos um trabalho desde 2015 para nos aproximar da imprensa, para que ela pudesse convidar os economistas. E aí tem uma questão, depois vocês podem pontuar se o estado de vocês também vocês passam por isso, que geralmente a pauta da imprensa é a questão de finanças pessoais. E muitos dos colegas acham que é um debate muito simples para que um economista destine seu tempo para poder fazer. Mas essa foi a estratégia utilizada nossa de abraçar esse conteúdo, porque senão administrador e contador pega, né, para que a gente possa dar visibilidade à nossa profissão, que era uma coisa que a gente estava perdendo. Aqui no Espírito Santo, realmente, a visibilidade do economista é muito pequena, a sociedade não entende muito bem o papel do economista, não sabe o que o economista faz. Muito dos casos, as pessoas acham que economista, administrador e contador é a mesma coisa, só muda os nomes, né? A maior parte da sociedade acha que é isso. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, e hoje a imprensa, né, tem muito a se percorrer, mas hoje a imprensa já consegue,
nos convida, liga para o Corecon, pede um economista para falar sobre algum tema, e nós não perdemos mais a oportunidade. Não melhorou 100%, mas a gente conseguiu avançar um degrau. E o Marcos também colocou essas visitas que o Marcos faz também nas escolas, né? Olha, é uma carência muito grande. O aluno do ensino médio, ele não tem conhecimento da profissão de economista. Então, é uma falha nossa não divulgar mais nossa profissão. E aí nós criamos aqui no Corecon um projeto, que era o Corecon nas escolas, vocês conhecem muito bem aí, né? Durante esses anos aí eu coordenei esse projeto, essas visitas que o Marcos falou que faz nas escolas, nós fazemos aqui no Espírito Santo também, e isso começou a dar um pouquinho de resultado, aumentando um pouquinho mais, né, a quantidade de alunos do ensino médio inscritos nos vestibulares aqui da nossa federal, que é realmente um ponto onde saem os economistas aqui do Estado. Então, assim, aqui é uma preocupação muito grande aqui no Espírito Santo, porque o Marcos falou que daqui mais 3 anos, aí, provavelmente o Corecon, né, de Alagoas, né, pode estar fechando aqui. Nós temos preocupação, embora a gente tenha uma quantidade maior do que em Alagoas, Marcos, mas nós temos uma preocupação muito grande aqui no Espírito Santo, porque nós temos 2 faculdades, e a faculdade privada forma 3 economistas por ano, uma quantidade bem pequena, que a maior parte lá eles fazem 2 anos da disciplina básica, e depois eles optam por administração, contabilidade e economia. A maioria escolhe contabilidade e administração. Tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho. O economista precisa ter visibilidade, tanto na imprensa escrita, na televisão, e a gente tem que buscar uma aproximação para dar visibilidade ao economista. E aí o Mourão, aí, fora do ar, tocou num ponto importante. Né? O economista a gente precisa de discutir questão curricular. Né? Mas aí vai dar outra live. Né? Então, assim, para a gente avançar também, nós temos que tocar nesse ponto da questão curricular. Eu vou dar um exemplo aqui, a nossa faculdade, eu estudei na Universidade Federal, fiz graduação e fiz mestrado na Universidade Federal, mas confesso que alguns elementos, né, se trabalhar com sistemas, ferramentas mais sofisticadas, é uma lacuna para o aluno que não desenvolve muito bem isso na faculdade. E aí, a parte quantitativa, né, aqui, vocês, em outros estados, têm sempre quantitativos mais fortes, mas a parte quantitativa não é muito bem trabalhada. Né? E aí o economista vai para o mercado de trabalho quando é exigido isso, né, um domínio no Stata, um domínio no sistema R, um domínio mais profundo, ele sente isso, e a gente não tem muitas opções de se capacitar aqui do Espírito Santo, infelizmente. Então, eu acho que são essas situações aqui, as peculiaridades aqui eu destaquei, e agora passo a palavra para outro colega aí para poder falar também da sua região. Posso lá? Vamos lá? Então, boa noite a todos. Tá? Muito obrigado aqui pelo convite. Meu nome é Mourão Júnior, sou presidente, como já foi identificado aí, presidente do Corecon Amazonas. O Amazonas, eu estamos na região norte, temos a particularidade de aqui se está instalado o modelo Zona Franca de Manaus, nos seus 53 anos, em que o Estado deixa de arrecadar para a iniciativa privada vir aqui gerar emprego e renda, que são as coisas primordiais que trazem o crescimento e o desenvolvimento econômico, principalmente quando a gente pensa na região norte, na Amazônia e na questão do meio ambiente. Vamos somando tudo isso. Eu coloco aqui como pontos principais o que o presidente Marcos Calheiro falou, que é a própria questão do mercado de trabalho. Aqui no Amazonas, temos uma universidade federal, que tem a UFAM, que tem um curso de economia. Nós temos a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, que tem o curso de economia, e somente 2 universidades privadas com o curso de economia, tá? Que é o CIESA e a Newton Lins. Tinha mais faculdades e os cursos fecharam. Como dizem na nossa linguagem de economista, não tinha demanda. Então, surgiu o efeito, as pessoas não se inscreveram nessas faculdades no vestibular na área de economia. No aspecto do mercado, concordo também com o meu querido Ricardo Paixão, que a questão curricular tem que ser analisada, refeita, para que possa criar um economista
eu me lembro quando meu pai, professor Assis Mourão, economista, professor da UFAM aposentado, né, eu ainda não tinha entrado na faculdade, ele foi agraciado como economista de destaque aqui no Amazonas, né? E naquela época, na época da posse da referenda dele, se falou na questão da economia, da globalização, né? De um profissional economista, né, que tenha todas as ferramentas para poder entrar, né, e disputar esse mercado, porque é um mercado, né, um mercado que não manda flores, né, um mercado que você tem que entrar, né, com tudo, né, e conquistar o seu espaço. E essas ferramentas, infelizmente, né, para o aluno, né, e o economista recém-formado, ele vai encontrar muita dificuldade, principalmente no setor privado. Então, isso aí é uma parte que tem também que ser analisada. Outra questão aqui do nosso Estado, nós temos a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá os projetos são cobrados que sejam feitos por economistas. Nós temos a SUFRAMA, que também cobra, né, que também os projetos sejam feitos por economistas, mas, em compensação, aqui o BASA, que é o Banco de Financiamento aqui, né, aqui na região norte, né, não cobra que os projetos sejam feitos por economista. E tem a questão técnica, né? Não dá para a gente entender como é que um projeto de financiamento não pode ser feito por um profissional de economia. Né? Tem a questão da responsabilidade, tem a questão ali que aqueles dados que estão ali no projeto é a garantia do banco de receber, né, o retorno daquele capital que vai ser investido. Então, essas partes, né, que às vezes a gente não entende nesse mercado. E para completar, a própria SUDAM, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, também não está cobrando que os seus projetos sejam feitos por economistas. Né? Então, nós temos aí essa questão que o próprio Corecon jogou base a SUDAM na Justiça, né, pela questão que tem que ser esses projetos essenciais, e o projeto da nossa área tem que ser feito pela gente. Né? Uma outra questão, né, nós estamos perdendo no próprio mercado, que são mais de 500 empresas que estão no Polo Industrial de Manaus, né, que tem empresa instalada aqui no Polo que não tem economista no seu quadro. Isso é uma coisa que não dá para você entender, né? Porque como é que uma empresa que tem que ver a questão do custo, que tem que ver a questão do planejamento estratégico, que tem que ver a questão de como da questão de buscar até financiamentos e novos projetos se não tem um economista no seu quadro. Isso aí não tem como entender, né, essa mudança. Né? Encontramos advogados, encontramos contadores, encontramos demais profissionais, mas não encontramos os economistas, né, nas empresas. Né? E quando encontramos eles, né, nessas empresas, encontramos em setores que não tem como entender por que, né, um profissional, né, nesse gabarito, né, está naquele determinado setor que não tem nada a ver com a sua formação. E aí nós também tivemos aqui uma experiência um pouco negativa. A própria UEA formou economistas no interior do estado, do Amazonas. Em São Gabriel da Cachoeira, em Manacapuru, em Taquatiara, e nos seus... São 62 municípios, 58, se eu não me engano, teve alguns, foram formados economistas com turmas, tá? Isso já faz já uns 3 ou 4 anos, com turmas assim de 30, 40 economistas formados. Tá? E o que aconteceu? Né? Esses economistas estão vindo para a capital, porque eles não estão encontrando emprego no interior. Então, eles não encontram emprego no interior. Eu no Corecon, eu recebi um processo, incrível que pareça, de um economista querendo cancelar o registro, porque a sua profissão, né, lá em Manacapuru,
que é um município aqui da região metropolitana, era vigilante de escola municipal. Então, são coisas assim que chocam, né, quando a gente vê a realidade da nossa profissão. Profissão essa que eu cresci vendo meu pai, né, crescendo nessa área, né, buscando crescimento, desenvolvimento, provando os projetos dessas empresas que estão aqui no polo, né, quando eu dou aula aqui, eu falo com meus alunos que economia, né, você respira economia 24 horas por dia. E tudo que você faz tem economia. Então, essa visão do mercado que me deixa um pouco triste, né? Dessas situações que, se a gente analisar, são os que estão acontecendo de uma maneira quase idêntica em todos os estados aqui representados. Esforços também estamos fazendo, né? Estamos fazendo a questão de levar, né, o curso de economia no ensino fundamental, né? Tentando continuar aquela questão, como o próprio Ricardo Paixão falou, né, de você divulgar, você tem que divulgar, né? Continuar dando aí entrevistas, né? Por sinal, eu tenho até um questionamento aqui a falar, de que, às vezes, né, a própria imprensa, às vezes, está pegando informações de economia de outros profissionais, em vez de chamar o próprio economista. Isso é uma coisa que não dá para entender também, né? E outra coisa que eu não consigo entender, meu presidente Marcos Calheiro, né, é a questão de que parece que a gente, olha, aprovou a lei tal que tem que ter no concurso, né, determinada profissão, mas não coloca o economista. Cadê a nossa defesa em Brasília? Cadê a nossa defesa em Brasília? Nós estamos vendo os corecões se esvaziando, né? Nós estamos vendo as pessoas buscando a outra formação. Eu estou vendo alunos chegar comigo e dizer, olha, eu vou fazer direito, eu vou fazer contabilidade. Já tive 2 experiências dessa, mas também tive experiências positivas, até como professor, que a gente, como professor, a gente dá aula de economia para outras áreas, né? Eu tenho 8 ex-alunos de outra formação que pegaram e fizeram economia, né, pela paixão, né, de ver esse professor aqui dando aula, né, esse amor que nós temos pela nossa profissão. Isso que eu acho importante, né, porque não é uma... como as demais, nós temos uma diferença, eu considero assim, tá, meus queridos? Nós temos uma diferença das outras profissões, né? Nós levamos o crescimento e o desenvolvimento econômico para nossas regiões. Quando a gente aprova um projeto, que nesse projeto vai gerar 50, 60, 80 empregos, né? Quando nós demonstramos para uma empresa que se ela se instalar no nosso estado, né, ela vai ter o retorno do capital, né? E nós também damos o próprio retorno para o governo, né, na questão do faturamento e do recolhimento dos impostos. Me fala, que profissão é essa? Qual é a profissão que dá esse retorno tão grande, né, de uma maneira até no curto, né, e no longo prazo? Então, é importantíssimo, né, que até eu agradeço aqui, né, a própria Corecon do Rio Grande do Sul pela essa iniciativa, né, da gente expor, né, e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para os nossos Corecons, né, porque nós não somos economistas, né, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, nós somos economistas do Brasil, né, e o Brasil esse que precisa, né, precisa de crescimento, precisa de desenvolvimento. Muito bem. Só para complementar o que o Mourão disse, sabe? Houve um caso aqui do município
em que foi abrir o concurso para a área financeira, para a área de finanças, para a área de planejamento, para todas essas áreas. Só não tinha o nome do economista. Aí eu peguei o advogado, fui lá e falei com o procurador da prefeitura. Ele disse, ele até me conhecia, tinha sido professor dele de economia há muitos anos. Ele disse, professor, o problema é o seguinte, para anular esse edital, teria que ser anulado a Constituição Municipal. Como é que dá o nome da Constituição Municipal? Fugiu agora o termo. Que isso está na Constituição Municipal, que é... Lei orgânica. A lei orgânica dos municípios. A lei orgânica do município. E está na lei orgânica do município que quem exercita essas funções é o advogado, o contador ou o administrador. Teriam que revogar a lei orgânica desse município para fazer outro. Repare como passou as coisas. Entendeu? E pedia ao COFECOM à época, dizendo a ele, não recebia apoio do disse, olha, tenho 2 casos em 2 prefeituras em Alagoas, porque isso? Aí recebi uma resposta de uma pessoa lá, isso é um concurso estadual. Eu disse, minha amiga, isso não é um concurso estadual, isso é um concurso federal. Os concursos, não existe concurso municipal, estadual, federal. O concurso é aberto para qualquer brasileiro, desde que cumpra o ritual jurídico, ele pode estar no Acre, ele pode estar no Espírito Santo, pode estar em Manaus, em qualquer lugar, foi e passou, e não tivemos força de fazer isso. Repara. Só complementando. Não quero lhe cortar, mas eu tenho que gerir o tempo. Não, por favor. Só para complementar o que ele disse. Pode ser. Muito bem, obrigada. Primeiro, eu quero parabenizar a iniciativa aí do Corecon Rio Grande do Sul. Conforme o Mourão falou, a gente precisa discutir, debater a respeito da profissão do economista de uma forma conjunta, porque não somos economistas de Estado, né? Somos economistas do Brasil. E a gente vê que a realidade, alguns pontos, eles se repetem, né, praticamente em todas as regiões. Agradeço o convite, tá, de estar participando aqui. Então, aqui no estado de Goiás, não é muito diferente da realidade dos demais estados, né? Aqui é muito forte, pelo menos há um bom tempo foi muito forte a questão de projetos de viabilidade. Porém, nos últimos anos, começou a ter uma queda. Por que existiu essa queda, né, em relação ao economista fazer o projeto? Porque deixou de ser exigência o profissional de economia elaborar, né? Abriu-se para outras profissões. Então, acaba que a população também não conhece muito a respeito da profissão do economista. A gente tem uma falha aí. Então, quando se fala de áreas de negócio, as pessoas têm à mente sempre a contabilidade, as ciências contábeis e a administração. Então, a economia, muitas vezes, passa despercebido. Então, as empresas acabam buscando esses profissionais. E a gente também tem que analisar a quantidade de empresas pequenas, né, que se tem, micro e pequenas empresas. Então, dentro das maiores empresas, e essa é uma visão minha, né, eles conseguem enxergar de uma maneira mais ampla a atuação do economista. Eu falo isso porque eu trabalho com consultoria empresarial. Então, o nosso foco são as micros e pequenas empresas. Quando a gente fala, né, passa a nossa formação, que somos economistas, o pessoal fica surpreso. Por quê? Porque quem tem o costume de fazer para eles essa consultoria financeira é o contador. Então, eles não veem a necessidade do profissional como economista. Eu já pago o contador e ele me orienta, sendo que são áreas distintas, né? Nós não entramos na parte da contabilidade, né? Não é o foco do economista, só que eles não conseguem enxergar isso, né? Não conseguem ver aonde, de fato, o economista vai contribuir ali para a empresa deles. Mas aí o que aconteceu, né? Quando começou a cair-se a demanda por projeto, que está numa situação bem crítica agora aqui no estado de Goiás, que a gente tinha o Produzir, que exige um projeto de viabilidade, mesmo que o economista não precisa ser
exatamente o economista que faça, mas existia o projeto. E agora eles estão vindo com o Pro Goiás. E aí é um debate que a gente tem muito forte aqui, a gente já mandou alguns ofícios para o governo, né, falando da importância de ter o projeto, de ter o economista na elaboração desse projeto, mas a gente não teve êxito. Então, assim, vai cair, acredito eu, que mais ainda a demanda por projeto. Mas nessa queda da demanda por projeto, a gente teve um aumento aí na área de perícia, né? Então, tem mais ou menos de uns 5 anos para cá, a perícia ela começou a tomar forma aqui, né? O pessoal começou a ir para essa área, mas também com o apoio do COFECOAN, quando ele regulamentou lá entre as atividades, né? Teve a regulamentação da perícia financeira, né, econômica financeira. Então, muitos profissionais, eles foram para essa área de perícia. E é uma área que o economista consegue atuar, assim, de uma maneira, tem um conhecimento muito técnico para isso, né, de fazer os cálculos muito bem preparado. Aqui, eu vendo vocês comentando aí a quantidade de universidades que se tem, né, Goiás é privilegiado, tá com 4 universidades, e dentro dessas 4 aí a UEG tem 2 campos, tinha 3, né, mas um dos campos fechou. Eu falei assim, vou ter que ficar feliz agora, né. Então a gente tem aqui 4 universidades, sendo 2 públicas e 2 privadas. Dentro das universidades privadas a gente tem a PUC, né, Pontifícia, que é a mais antiga que tem, em relação ao curso de economia, né, temos a Unialfa, né, que é o centro universitário no qual eu sou professora lá do curso de economia, a UFG, que agora tem o mestrado, deve ter uns 4 anos, que abriu o mestrado em economia, e a UEG em Anápolis e em Tubiara. Então, assim, apesar de termos aí 4, vamos dizer 5, né, por causa que temos 2 campos na UEG, mas a quantidade de pessoas que se formam em economia está muito baixo. Mas aí eu fico pensando, né, já comentando com alguns colegas professores também, a respeito do perfil do aluno, né? O curso de economia, ele é um curso denso. O curso de economia, de fato, ele é difícil, né? A gente tem as matérias micro, macro, que chega na econometria, o aluno tá surta, né? Dos cálculos. É verdade. Então, acaba que o curso em si, quando eles pegam a grade, eles ficam meio assustados, né? Porque vai exigir muito estudo. Para você ser um economista, um bom economista, você precisa se dedicar desde a época da graduação, não é só depois que forma. E não sei nos outros estados, mas aqui, esses novos economistas, pessoal que tem formado recente, eles estão com os olhos brilhando para a área de investimento. Então, eles estão focados em investir, né, trabalhar em empresas aí com ações, bolsa, ou com fundos de investimento, né? Então, eles estão migrando muito para essa área do mercado financeiro. E aí, acaba que as outras áreas no quais nós podemos atuar fica a cargo dos economistas um pouco mais velhos, né? Então, assim, eu tenho essa visão, pelo menos aqui em Goiás. Eu não sei também nos outros estados, mas a gente tem um pouco de dificuldade em relação dos docentes se registrarem, né? Ser considerados aí como economista. Você me dá um minuto só. É o seguinte, professora, tá. Na lei do economista, eu também sou advogado e vejo muito isso. Eu fui coordenador de um curso de economia aqui. Os docentes não são obrigados por lei a se registrar nos conselhos. E o pior que ainda temos é o seguinte, você pega curso de economia, que tem às vezes 60% do quadro que não é economista, é engenheiro que ensina micro, é engenheiro que ensina macro, é administrador que ensina economia 1 e 2, aí você bota tudo isso. Quando eu era o coordenador do curso, os professores se inscreviam por diletantismo até o coordenador, que facilitava alguma coisa. Aí o que é que ocorre? O professor pergunta, às vezes o aluno pergunta ao professor, o senhor é engenheiro, está ensinando economista?
Às vezes pergunta para um professor, o senhor é inscrito no Conselho de Economia, quem vai para tanta solenidade? Nada, isso não precisa não. Entendeu? Aí tem o que ela colocou, que a Kécia colocou, não tem essa obrigação jurídica, não está juridicamente observado. Então, tem faculdade de 60% não é economista. E o professor, muitas vezes, determinados professores, não estimulam. Não sou inscrito, não precisa não, tá, não tem noção do que é conselho, não faz isso. Desculpe, era só para complementar o que é essa sua colocação. Ok. E a gente vê isso, né? Muitos profissionais que não são economistas dando aula de economia, né? Então, eu acredito que não é só uma questão da grade em si, mas também em quem que as universidades estão alocando aí para poder dar aula de economia, né? Aula de economia, no meu ponto de vista, somente dessas disciplinas específicas, micro, macro, econometria, desenvolvimento, regional e econômico, tem que ser o economista, né? Ele tem um conhecimento técnico para isso, ele tem uma bagagem para isso, ele vai saber melhor passar isso para o aluno, né? Essa parte teórica, que é essencial, né? Que muitos alunos acham que a teoria que é dada não é aplicada, mas, enfim, esse é um outro ponto. Um ponto que o Ricardo Paixão falou a respeito das entrevistas que são muito focadas na área de finanças pessoais. Acontece muito isso aqui. Então, assim, quando aqui está criando-se um hábito, né, dos jornais, né, os meios de comunicação, procurar o conselho para indicar um economista para entrevista. E, às vezes, quando divulga o tema, e quando é muito voltado, assim, por exemplo, o preço do arroz subiu, né? O preço de tais verduras, né, também subiu ou teve queda. Aí você vai procurar um economista para poder falar sobre isso, a gente não encontra, tem dificuldade. Então, acaba que os mesmos que dão entrevistas, né? Então, fica parecendo que o conselho é composto por poucos profissionais, né? Aqui no Conselho de Economia, a gente tem mais de 1.000 registrados. Mas se você for olhar quem dá a entrevista, quem está visível lá, o economista, são poucas pessoas. E aí, o do Mourão falou a respeito do economista do interior, né? Acaba que a gente também tem uma demanda de cancelamento desse pessoal por não conseguir exercer a profissão lá na sua cidade ou naquela região no qual eles estão. Eu fiz também só para não falar só de Goiás, né? Eu fiz um levantamento aí com os colegas lá do Distrito Federal. Eles falaram que lá, e a gente já tem um pouco desse conhecimento, né? Que 80% dos profissionais lá está voltado para o serviço público, né? Então, tanto quanto empregos diretos e indiretos. Mas um ponto que eu achei até parecido com nós aqui de Goiás, um ponto em comum, é que eles estão focando na perícia. E o Conselho DF, ele tem feito vários cursos aí na área de perícia econômico-financeira para estimular, né, essa atividade no qual nós, economistas, podemos estar atuando. Então, apesar de, né, ter todo o seu perfil voltado para o setor público, né, mas eles estão também caminhando, procurando aí outras áreas de atuação. Achei engraçado que eles me falaram o seguinte, até mesmo consultoria aqui, tudo voltado para o setor público, consultoria na área privada é pouco. E aí, também peguei algumas informações de Mato Grosso, né? Eu só não consegui exatamente Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso a gente já sabe que lá é muito forte agronegócio, né? Então não teria como também desviar um pouquinho dessa área do agronegócio no qual o economista ele está inserido. Mas um ponto que eu achei bacana é que eu nem tinha assim parado para poder pensar, alguns economistas estão atuando no mercado futuro, né? Então, eu achei essa informação assim, muito relevante, porque está vinculado ao agronegócio, né? E a gente sabe que o agronegócio
ele tem um sistema todo complexo, não é algo muito simples, até porque boa parte dos seus insumos é cotado em dólar, tem a questão da bolsa de valores. Então, assim, eles têm economistas especializando aí na área de mercado futuro e o forte de projetos. Apesar de projeto de viabilidade na área agrícola, o FCO, quem assina é o agrônomo, né? Mas tem uma parte de cálculo que o economista pode fazer parceria com o agrônomo. Então, assim, meio que a área de projetos é a área do economista, né? De forma geral, é o ponto mais forte. Todo mundo, se a gente conversar com o pessoal de todos os estados, né? A gente vai ver que projeto é o ponto forte, assim, é o ponto que o economista atua, né? Nem podemos dizer que é o ponto forte. Muito bem, vocês veem que existem convergências, mas o que não converge no sentido de provocação é que é inconcebível, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo hoje. E vocês veem assim que o cenário que vocês estão configurando é um cenário desanimador. Exatamente, é desanimador, mas ao mesmo tempo, quando eu discuto sobre o papel do economista com os meus alunos, eu aponto para a falha, que essa falta de visibilidade, ela também está associada ao modo como as economias estão se organizando, que dinâmica é essa, o que os países acabaram representando no cenário mundial, a mudança do eixo produtivo para o financeiro, isso tudo tem um reflexo, inclusive no esvaziamento do papel que ele tem na área do próprio setor público. Eu até sempre ouso falar que não tem espaço em que o economista não poderia trabalhar, porque ele é o grande profissional que é trabalhado, é lapidado ao longo dos anos para tomar decisão. E esse objeto da tomada de decisão pode ser no futebol, pode ser na saúde, vocês percebem, é muito amplo. E isso é muito preocupante. Então, eu vejo que esse momento da pandemia que nós estamos vivendo foi um momento também que deu uma sacudida nessa falta de visibilidade, porque, afinal, quais são os dois profissionais que estão no topo agora, no sentido da importância? Vocês veem, eu acredito, e isso não vale só na economia, vale também para a saúde. Agora é o momento para nós repensarmos, afinal, o que é a Covid? Então, esse cenário todo de crise, o que ela permite? Por onde nós podemos começar a dar visibilidade? Como mudar? E, efetivamente, se vocês repararem, o que era a profissão nos anos 60, o que era nos anos 70, tão interessante ver gerações que se formaram dentro de uma mesma profissão. Onde é que estão esses indivíduos pensantes que tinham a habilidade de transitar no local e no regional, no mundial, que tinham uma visão sistêmica? Eu acho que isso também se perdeu. A nossa capacidade de ir para além dos projetos de viabilidade e atuarmos mais nessa visão sistêmica. E essa visão sistêmica, eu reforço com vocês, quem dá é a economia. O contador não tem, me desculpem os meus colegas, o administrador não tem. Então, essa particularidade de cada área, ela precisa ser repensada assim. E não é uma questão ao estilo profissional de ato médico, mas onde cada um pode contribuir melhor. Então, a nossa próxima roda de conversa, eu aponto para esse lado. O que vocês percebem agora como o principal desafio ou de saídas e possibilidades para a retomada dessa visibilidade a partir da própria Covid-19? Professora, como eu comecei, olha, eu vou até dizer um fato que passou por mim. Eu fui convidado para dar uma palestra no colégio sobre educação financeira. Os pais, todo mundo foram. Aí um colega meu, professor, deixa eu dar no seu lugar essa palestra, fique sentado lá, tal. Aí eu disse, olha, pessoal, aqui tem um economista novo, tal. Aí
quando ele falou para um dos pais dos alunos, disse, aí o cara era advogado, aí disse, qual a diferença de empresa pública para empresa de economia mista? Aí esse rapaz, esse economista novo que estava dando, não sentiu, né? O que é um SA de capital aberto e SA fechado? Eu me levantei e disse, não, realmente nós temos a empresa pública, aquela que o capital todo pertence à União, como é o caso da Caixa Econômica. SA de capital aberto é o Banco do Brasil, que no Estado tem 51% do seu capital. Aí diz as administrações... Por quê? Porque esse colega nosso não sabia nem o que era CVM, não tinha noção de uma autarquia, não tinha noção... Você está entendendo? Então, o direito também, se não tiver essa base para dar uma palestra, fica no meio do caminho. Se não tiver não souber um pouquinho de direito. O que é uma autarquia. Aí o cara perguntou, em Bolsa de Valores, só tem a CVM, que é a autarquia pública federal, que governa isso, tal, autarquia, quer dizer, governo de si próprio, é uma empresa que fiscaliza assim. Aí o meu menino, que foi lá, aprendeu, disse, olha, você, para dar uma palestra dessa, num colégio desse, você tem que saber direito, tem que saber contabilidade, tem que saber administração. Olha os pais daqueles ali. 2 eram advogados, 2 eram promotor, fizeram as perguntas de economia baseada em direito. Reparem. Foi só essa observação também que eu fiz. A questão é que falta a busca do conhecimento técnico, né, do pós-faculdade, né, quando a pessoa se forma, ela acha que ela já está 100% preparada, e nem o curso, né, te prepara 100% para o mercado de trabalho, você precisa se qualificar. Se preparar 100%, não existiria pós-graduação, né, então querem ir para o mercado, porém, eles não querem mais, eles querem estagnar, não preciso mais estudar. Acho que acontece um pouco isso, né? Então, falta também dessa busca pelo conhecimento, né? Aprofundar mais quando a gente termina a universidade. Eu falo que a gente nunca para de estudar, né? Se a gente parar, a gente para no tempo, né? Então, a gente precisa sempre estar buscando. Eu acho assim... Só um minutinho, para eu mostrar aqui a você. Saiu um inquérito no Valor Econômico com os principais 15 economistas não economistas do Brasil, isso em 2017. Simons não é economista, Celso Furtado é advogado, Eugênio Goudin era engenheiro, Ricardo Paes, Marcelo, Pedro Malan era engenheiro, Wilson Tucci, e tudo saiu na televisão dando entrevista, como Joaquim Levy, ex-ministro, era engenheiro, Armando Castelar, engenheiro, agora todos eles com mestrado e doutorado em economia. Samuel Pessoa, físico pela USP, doutor em economia, Cláudio Haddad. Então, os 15 nomes mais que saíam nisso aqui tinham mestrado e doutorado, mas não era economista. Inclusive, o nosso Celso Furtado não é economista, ele é advogado. Passo a palavra para o Ricardo, que pediu primeiro. Só para eu abrir um parênteses aqui, a Kessia tocou num ponto importante, o Marcos também, sobre essa questão do economista. A sociedade também exige do economista que ele tenha um conhecimento amplo de tudo, né? Eu faço analogia com a medicina, porque você não exige de um cardiologista que ele saiba questões da ginecologia ou questões da pediatria, enfim, entendeu? Então, assim, eu concordo. O rapaz questionou o economista, talvez até no sentido de um rapaz novo, né, para criticar, mas ele também não poderia exigir que um economista, de repente eu posso ser especialista em desenvolvimento regional e não é minha área, a questão do mercado de capitais, entendeu? Não sou, né, uma pessoa que me dediquei àquilo, né? Eu se estivesse lá, eu falaria isso, né, o Marcos? Se eu estou lá dando uma palestra, eu falo assim, olha, a minha especialidade é nessa área tal, assim como o médico também pode ser um especialista em cardiologia, ele não vai dar pitaco em neurologia, ninguém vai exigir que ele saiba isso também. Eu acho que nós temos que nos impor também nessas questões, porque esses profissionais querem realmente, eu senti ali um pouquinho, tentar ridicularizar o rapaz, Marcos. Você pega o Banco de Desenvolvimento da região, o Banco no Nordeste, não saber que ele é uma economia mista, aí você não pode nem falar no banco, né? Por que o Banco Nordeste é uma economia mista? Porque o Estado tem no mínimo 51% das ações, os funcionários são entes privados, são regidos pela CLT, é um banco assim. Então, se as pessoas não tiverem um mínimo também dessa noção para dar determinada palestra, vai se perder, né?
Se o cara perguntar o que é o BNDES, então, essas coisas assim que o tempo vai levando a gente a aprender, né? Claro, claro. A noção básica, de forma geral, o economista, ele precisa, assim como qualquer profissão, né? Agora, um ponto bem específico aí, né? Aí é, de fato, conforme você falou, né? Eu não sou especialista nessa área. Exatamente, então, né? As pessoas querem pegar, né? Dar uma pegadinha. E ninguém faz isso com o médico. Meu querido Ricardo Paixão, né? Eu vou falar a frase do meu pai, né? Que é esse mercado que não manda flores. Né? E a sociedade olha o economista, né? E olha o economista de uma maneira como ele tivesse a solução, né, para os seus problemas, diferente como ele olha as outras profissões. Ele não vai fazer essa pergunta para um contador, para um administrador. Né? Nós temos, eu vou dizer assim, a felicidade de estar numa profissão que nós temos que estar preparado, tá, para responder à sociedade. A verdade toda é essa. Essa profissão que, infelizmente, está entrando num ritmo de extinção, mas é uma profissão em que a sociedade está precisando da gente. E muito. Boa parte da sociedade conhece o economista pela televisão, aquele que dá entrevistas lá nos jornais, né? Agora, boa parte das outras profissões, por exemplo, o médico eu conheço lá da cidade, o contador, né? Tem lá na cidade, o administrador, o veterinário, o dentista, mas o economista em si, boa parte da sociedade só conhece quando passa no jornal, aí passa lá, né, não vou citar nome de jornal que quase que sai no jornal. Késsia, Prêmio Nobel de Economia. Economia é tão importante que tem Prêmio Nobel. Verdade. Tem Prêmio Nobel de Economia. Aí rádios, os jornais, tem economista dando entrevista. Hoje eu estava assistindo a Jovem Pan, tem economista na Globo, tem economista na Bandeirante. Quer dizer, São Paulo tem assuntos maiores porque é o centro financeiro, Bolsa de Valores, os grandes bancos, as multinacionais, obviamente. Mas aqui, a nível local, os economistas são chamados de muitos. O meu vice-presidente dá muita entrevista, o conselheiro. Hoje eu fui fazer um especial na televisão aqui e tudo. Então, nós somos bastante demandados. Eu até, muitas vezes, indico outros colegas, eu digo, olha, eu estou em casa sem ir, procuro fulano de tal, para não ficar uma pessoa só, muitas vezes, aparecendo. Entendeu? E você dando vazão mas a gente, se vocês observarem, o economista, ele está nos grandes centros, né? Se a gente for para cidades menores, os interiores, não tem tantos profissionais na área de economia lá atuando. Então, acaba que fica muito restrito também isso, né? A visibilidade da profissão do economista. É verdade isso. Quando o empresário te procura porque ele quer comprar uma máquina para aumentar a sua produção. Lógico que se ele compra a máquina, ele aumenta a produção, gera emprego e renda. Né? E ele não tem capital para isso. E você vai fazer um projeto, né, para que o banco seja o financiador dessa máquina. Que profissional que consegue fazer isso? Né? Que dá o aval, né, que demonstra para o banco que aquela máquina vai ser vai tornar o processo viável economicamente. Então, é a profissão que ela não pode morrer. Não tem como. De jeito nenhum. O Cleide? Agora, foi como a gente já colocou, o Ricardo, o Mourão, a Cleide, a universidade tem que ter consciência de que tem que fazer profissionais para o mercado também. Isso, senão o administrador, contador, os outros vão tomar. Essa aqui é uma realidade. Não pode também só ter planejadores do curso universitário para fazer planejamento. Não. Tem que saber temos que aprender. Tem que saber usar um HP. Temos que aprender com nossos irmãos administradores. Eles foram mudando as grades curriculares do curso de administração. E hoje o curso de administração está se tornando tão amplo. Exatamente. O que falta pode fazer qualquer coisa. Dos Corecons, do COFECON, das universidades, visualizando também, não só o setor privado, como também o próprio governo, para que faça.
para que todos façam uma grade curricular, né, que forme um profissional economista apto a tudo isso. É isso que estamos precisando. Né? E eu não sei porquê, né, não está entrando em um consenso. Aqui, infelizmente, eu fiquei sabendo que a grade curricular da UFAM não tem, né, a disciplina de economia da Amazônia. Então, o economista formado da região vai estudar economia do seu próprio estado. Olha a situação disso. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Sem dúvida. Cleide, você tocou fez uma provocação, né, como se fosse o que a gente esperar, né, do futuro aí do economista. Eu acho assim, tem muitos desafios, mas duas frentes eu colocaria. Eu acho que aí as entidades deveriam, né, estar unidas aí para estar dando suporte e entrar na luta. É a questão do seguinte: o economista tem que estar preparado para saber manusear bem bancos de dados. E eu vejo que tem várias faculdades que não dão uma formação adequada. Questão do Big Data, né? Você tem que estar muito preparado, saber utilizar as ferramentas, sair da faculdade com essa preparação. Eu acho que é o mínimo. Hoje, né, eu estou com meu filho aqui de 3 meses, então, se ele quiser se tornar um economista, eu vou dar essa orientação a ele. Tem que procurar uma faculdade que prepare a você manipular o banco de dados, que isso é futuro, né? Já li vários artigos aí que a profissão de ciências, né, de dados vai ser a profissão do futuro. Então, assim, o economista tem que abraçar isso aí para ele também. Tá? E um outro ponto, a questão de perícia, a Kércia colocou muito bem aí, que é um destaque aí em Goiás, né, Kércia? A questão de perícia. Gente, eu vou dar o meu depoimento aqui para vocês. Na época de graduação, eu acho que nós não fomos tão informados da importância dessa área da economia. Né? Eu saí da minha graduação de economia aqui na nossa universidade pública aqui, né, do Espírito Santo, sem ter um conhecimento sólido que o economista poderia atuar como perito, que é uma área que o economista recém-formado se aproxima de um cara top, assim, tipo o Marcos, tipo o Mourão, sabe, uns caras que conhecem bem, e ele vai pegando experiência, vai aprendendo, daqui a pouco ele está lá, está sendo indicado pelo juiz, está sendo assistente técnico, enfim, está atuando. A área de perícia, principalmente para quem o recém-formado, o cara tem que abraçar isso. Então, são duas áreas que eu acho que a gente tem que enfrentar. Você planta hoje para pegar daqui 4, 5 anos, quando for sair das sentenças. Normalmente é isso. Meu querido presidente Marcos, eu não sei como é que ficou lá no COFECOM a questão, tá, do economista perito. Ele tem na sua carteira escrito economista perito? Olha, ou não? Com essa lei eu acho que foi um retrocesso, porque habilitou o advogado e o contador. Então tirou a prioridade do economista também. Veja. Mas lá no COFECOM eles criaram o banco de peritos, né? Você pode se cadastrar lá, e cada regional, eu falo isso porque eu sou perita, né? Eu atuo nessa área também. Pelo menos aqui no estado de Goiás, nós temos uma carteirinha, né? Que aí a pessoa se cadastra lá no banco de perícia do COFECOM, essa informação vem para o regional, ele olha, né, se está toda a documentação e se está adimplente, né, que isso é importantíssimo, estando isso, monta o processo dele e aprova, e ele recebe a carteirinha que ele pode atuar. Olha, no caso nosso aqui, nós fazemos o seguinte: quando o juiz telefona ou manda um ofício, eu mando a relação. Eu digo, meritíssimo, tal, não sei o que, essas pessoas estão habilitadas para peritos. Entendeu? Porque fizeram o curso. O que eu quero dizer a você que é o seguinte: é a Lei 14.039, de 17 de agosto, não abrangendo a categoria dos economistas. Deu a prioridade para advogado e para contador. O juiz que pede o perito, porque ele não sabe fazer perícia, ou um caso jurídico, ele vai botar muitas vezes os que estão agora baseados em lei. Foi uma ratada que nós demos. Está entendendo? Foi uma ratada que nós demos. Porque ele está consubstanciado em lei, na 14.035. Então, essas coisas a gente não pode deixar de ter. E o Ricardo falou muito bem. Os cursos universitários esquecem a perícia, que é um campo muito grande.
um campo muito grande. Eu mando a relação. O juiz, olha, você pode indicar perito tal, às vezes até eu conheço o juiz meritíssimo. Chega, estou passando para você o telefone, o nome do perito com os telefones de contato. Pronto. Aí resolve ele e o juiz. Entendeu? Por sinal, eu queria, desculpa interromper, meu querido presidente Marcos. Não, mas é isso mesmo. Por sinal, eu deixo aqui até a minha indignação com o curso de perícia do COFECOM, né, pelo valor. Né, um valor muito caro. Caríssimo. Um valor que poucos economistas vão ter condições de fazer aquele curso. Né. Eu acho que isso aí não engrandece a classe. Né. Caríssimo. Esse curso tem que ser mais acessível. A gente tem feito curso ou pela internet daquele Mourão. O menino do Rio Grande do Sul manda para você 2 dias, 3, ou às vezes pega aqui o vice-presidente, que é especialista em cálculo, outra pessoa, para preparar para perícia. Mas o curso do COFECOM é caríssimo. Às vezes tem curso que é R$800, 900. Como é que você vai pagar? O salário lá embaixo. O cara desempregado ou semi-empregado. Não é fácil. Eu concordo. Agora, é fazer um link, né? Porque, por exemplo, dentro do curso de Ciência Econômica, a gente tem lá disciplinas de matemática financeira, né? Que a gente vê amortização, taxa de juros, né? É tentar fazer um link aí dentro dessa disciplina, né? Para o aluno conseguir ter uma visão melhor de como que ele poderia aplicar isso, sobretudo dentro da área da perícia, né? Olha, eu acho que perícia... ele compra uma máquina que não dá R$300, um HP dessa, e treina em casa. Está entendendo? Porque muitos alunos não querem nem comprar uma máquina. Chegou outro dia, dois formando lá. Professor, estou para fazer um cálculo, eu não tenho um HP. Eu disse, olha, vou emprestar, mas traga para a semana. Por quê? Não se admite um economista não ter um HP. Não é verdade? Quem trabalha na área... E o pessoal tem muita dificuldade até com Excel, né? Eu falo que o economista também que não sabe pronunciar o Excel. Verdade. É difícil. Eu tenho um amigo meu que faz muito no Excel, eu vou na financeira. Então, é uma máquina barata, não dá R$300, você faz tudo, calcula logaritmo, calcula valor presente, calcula prestação, calcula tudo. Quer dizer, é um investimento baratíssimo. Outra coisa, não está fazendo nada, vai estudando, calcula taxa interna de retorno, calcula valor presente líquido, que está tudo ali. Baratíssimo, eu acho. Sim. Agora, quem está na área de perícia... Quem está na área de perícia tem que entender um pouco de direito também, né? Então, eles precisam ter uma noção. E aí, o que dificulta que eu vejo aí é que eu quero só fazer cálculo. Eu não quero estudar essa parte do direito, né? E aí não tem como. Você levantou muito bem isso aí que a gente não tinha levantado. Tem que ter um conhecimento de direito. O juiz está chamando ele para ser a pessoa dele. Quando o juiz nomeia Ricardo Paixão e Mourão para ser o perito, ele está dizendo às partes. Essas pessoas é como se você estivesse falando comigo. Com honra, com credibilidade, com sabedoria matemática, e que você disse muito bem, com sabedoria jurídica. Tem que ter. As interpretações. Você tocou num ponto muito importante. Ricardo, eu vou ter que te interromper, mas eu preciso deixá-los. Eu preciso deixá-los. Eu vou passar agora o trabalho de mediação aqui para o Mourão, que vai fazer a finalização. Eu tenho um compromisso inadiável com os meus alunos agora, 8h30. Já estavam anotados na nossa agenda, viu, professora? Compromisso. Eu acredito que nós possamos fazer mais debate, sim, e fazer um projeto em nível nacional para melhorar a visibilidade desse profissional que tem tanto para contribuir na perspectiva não só da pequena... Tudo isso passa pelo COFECOM. Se o COFECOM comprar essas nossas ideias, tudo isso, não é Mourão? Mourão, eu e Mourão, muitas vezes era eu, Mourão e 2 pessoas na reunião do COFECOM, não era lutando, batendo, faça assim, faça assim. Não era, Mourão? Você lembra disso? Verdade. Então, eu desejo que vocês consigam ser multiplicadores, porque nós somos guerreiros como economistas. E acredito que esse seja um ponto de inflexão na nossa perspectiva, na nossa visibilidade, e há muito por fazer. Muito obrigada por ter dividido esse espaço com vocês. Prazer, professora Cleide. Iremos nos encontrar, né? Tudo de bom para vocês.
Um abraço. Obrigado, professora Cleide. Boa aula aí para você. Abraço, boa aula. Obrigada. Tchau. Tchau. Mourão Júnior, com a palavra. Vamos lá. Só abrir um parênteses aqui, rapidinho, Mourão, se me permite. Pode falar, Ricardo. A Clécia colocou muito bem, Kécia estava colocando muito bem a questão de fazer um link de matemática financeira. A ideia é perfeita, entendeu? Eu só acho o seguinte, pelo menos aqui na nossa universidade, muitas das vezes, quem dá essa disciplina é um professor lá do departamento da matemática, que você faz, que não tem esse conhecimento de perícia. Eu acho que deveria, né, ser um economista para poder fazer isso. Ajudaria muito, Kécia. Se o aluno tivesse conhecimento das possibilidades que a área de perícia, né, proporciona para o profissional, né, para o economista, poxa, ele abriria um leque muito grande, iria atrair mais pessoas para se tornar economistas, porque as pessoas acham que economista é uma profissão limitada, pode fazer poucas coisas, e o mercado não quer mais economista, como foi colocado aqui no debate aqui, que prefere administrador, prefere contador, né, por ter conhecimento disso. Eu aproveito aqui para dizer, Marcos, eu estou na junta comercial, e realmente eu acho que é muito triste você ver que o contador e o advogado podem assinar o ato constitutivo, o ato de baixo distrato, e o economista não está incluído como profissionais para assinar esses instrumentos. Eu fico indignado com isso, quero uma porta de trabalho para nós, né? A gente tem que brigar nessa frente também, tá? Eu fico indignado com isso, gente. Você tem um partido político, ele, para fazer a prestação de conta, tem que ter o advogado e o contador, porque não podia ter o economista, deixou-se outro espaço. Está entendendo? Porque os partidos políticos têm os diretórios em todos os municípios. Vamos supor, aqui em Alagoas são 103 municípios. Poderia, e fora de partido, para o partido que tem que fazer. O economista podia também fazer essa prestação de conta. Mas a habilitação jurídica está na mão do contador e do advogado, como o Ricardo colocou no caso da junta também. Tá. Vamos caminhar para a nossa finalização, tá? E aqui eu deixo a pergunta, né? Qual seria as melhorias que vocês acham que teriam que ter nos seus corecões, né? E também as melhorias que deveriam, eu vou logo dar uma cutucada, que deveriam partir do COFECOM, né? Porque também temos que puxar não só a nossa responsabilidade, mas a responsabilidade de todos, tá? Então, eu começo aqui com a nossa querida economista Kécia, por favor, dê essa opinião e depois nós vamos para uma rodada de finalização, né, que vão dar as suas últimas palavras, né, para a gente poder fechar a live. Então, o que eu vejo aqui em Goiás, né, sobretudo no conselho ali, eu sou conselheira. Os profissionais, os economistas, eles cobram muito do conselho. Eles falam assim, o conselho deveria fazer isso, o conselho deveria fazer aquilo. Eu falei, gente, o conselho é uma estrutura, uma autarquia, né? Quem tem que fazer são as pessoas, são os economistas, né? Exatamente. Então, assim, eles não têm a disposição de estar indo lá no conselho também, contribuir, fazer alguma ação para a profissão, né? O economista, ele espera muito que o próximo, né, o outro faça por todos, né, mas ele não se move, ou se move muito pouco. Então, eu escuto muito o pessoal falar assim, nossa, mas são os mesmos conselheiros sempre, não muda. Bom, a gente gostaria de a gente gostaria de modificar, né? Então, assim, todo ano tem eleição de renovação de terço. Então, assim, por que você também não venha contribuir? Mesmo não sendo conselheiro, você pode dar a sua contribuição, pensar em alguns projetos, para que a gente possa fazer pela profissão aqui no Estado. Mas a gente tem poucas pessoas que contribuem, então acho que falta um pouco também da ação do próprio economista para isso, né? Em relação ao Conselho Federal, a gente também, eu vou mais para a parte de legislação, às vezes trava um pouco a profissão do economista devido à nossa legislação, às nossas áreas de atuação, né? Acho que falta um pouco mais dessa contribuição aí do COFECOM, né? De falar ali com os grandes, né? Em relação a estarmos mais presentes, por exemplo, em concursos,
Então, acho que falta um pouquinho disso. A gente também se limita, né? O regional se limita um pouco devido ao COFECON, né? O Conselho Federal de Economia. Mourão, você tem que habilitar o microfone. Passar a palavra para o meu querido presidente Marcos Calheiro. Olha, Kécia, dia 5 nós vamos ter uma reunião, segunda-feira, do Banco do Nordeste, para mostrar a linha de financiamento do BNDES. É o presidente do banco e os gerentes regionais. Nós mandamos para todos os economistas o convite. Olhar para o banco eu disse, falei com o banco, disse, não, pode mandar para todos eles. Semana passada, mandei para todos os que são projetistas e que não são, porque o banco tinha de programação financeira esse ano. Quer dizer, as pessoas recebem tudo em casa. Aí nós fazemos tudo isso em casa. Cursos, fazemos cursos, palestras, fazemos palestras, trazemos café, trazemos palestrante do pessoal. Nós temos o prêmio do estudante de economia de estímulo, né? Para todos os conselhos têm de estímulo ao estudante de economia. Todo ano aqui nós temos o sindicato com o conselho faz o prêmio do economista do ano, é escolhido o economista do ano. Nós fazemos essas viagens às cidades próximas. Todo ano a gente tem uma série de pessoas que nós vamos visitar, o presidente do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Federação das Indústrias, Federação do Comércio. Nós fazemos uma agenda para visitar e mostrar. Não é fácil, porque a nossa realidade é uma realidade diferente da do Maranhão, da do Amazonas, de você, do outro. A nossa economia, ela fechou-se muito nesse aspecto do que era o setor sucrocoleiro, que tinha uma cadeia produtiva atrás dela, indústria de máquinas, equipamentos, etc. E tal. Para você criar uma nova economia, rearrumar, é muito diferente. O turismo aqui hoje passa a ser um dos principais pilares. Não é fácil. Você vê o seguinte, como administrador, esse ano, nós tínhamos o gerente. Chamei o gerente, ele disse, rapaz, eu prefiro sair. Disse ele que para o ano não tínhamos, talvez, condições de pagar. Ficou só o assistente administrativo. Quer dizer, uma folha por mês dá R$7.000, pagando os encargos, pagando contadora, pagando isso e o seguinte. Nós não temos, eu disse na reunião do federal, nós não temos mais como fazer a fiscalização. Essa realidade que eu disse a vocês é o de Alagoas, não é São Paulo, não é os outros, mas nós não temos mais condições de fazer fiscalização. Ficamos com um funcionário só, uma estagiária. Porque os custos eram muito altos. Estou fazendo o orçamento agora, fechando. Para o ano, já estou colocando no orçamento. Não vai ter viagem nem diária para nenhum conselheiro. Tem que dar um exemplo. Não é verdade? Cortando tudo isso, que eu já sei que para o ano vai sair um bocado de gente que já estão com 70 anos, que já estão na remissão. Então, é muito difícil você, no estado pequeno, tocar assim. Eu estou lá, eu disse até o pessoal, se tiver que fechar, eu não faço questão de estar à frente, e toda vez eu digo, aqui está as atas de COFECON, está as atas de Corecon, onde eu botei já agora aqui, na ata que foi feita a última reunião do Corecon semana passada, eu até coloquei aqui, continuando, o presidente falou, que no ritmo que estamos, terá no máximo de 4 a 5 anos de sobrevivência. E todos os conselheiros aqui, eles estão ajudando. Você, para ter uma ideia, a diretoria do sindicato, os mesmos do sindicato, são os mesmos do conselho. Então, não tem problema de briga, não tem problema de nada, todos ajudam. Fomos buscar agora até mais antigos que tinham, porque a turma mais jovem estava querendo ir para outras áreas. Então, a gente nunca deixa de ter, bimestralmente, de 2 em 2 meses, ou de 2 em 2 meses, ou de mês em mês, uma palestra com um professor de fora, arruma um patrocinador no melhor hotel da cidade, que é o hotel gratuito, oferece um café da manhã, tá entendendo? Tudo isso a gente faz, leva, palestra, tudo isso. Agora, é o tal negócio, chega um momento do limite, nós não temos mais dinheiro para fazer tantas coisas. O custo de perícia, né, Mourão? A gente manda fazer muito, até pela internet, a gente consegue aquelas vagas para as pessoas fazerem, tem um pessoal do Rio Grande do Sul que manda as correspondências para a gente manda, ó, isso, sorteia uma máquina HP, aí vai fazendo todas essas coisas que está dentro da realidade.
Agora, foi como eu disse a vocês, fechou 17 empresas estatais no Estado, 70% do Parque Sucrocoleiro. Inúmeras secretarias não tem mais a área de planejamento. Não é que não tem a Secretaria de Planejamento, inúmeras não tem mais a área de planejamento. Então, tudo isso vai desaparecendo. Você vai nas prefeituras, no interior, os prefeitos não têm interesse, muitas vezes, em ter um economista para fazer o orçamento dele. Por quê? Porque o contador já faz. O contador já faz. E essa crise nossa é de mais de 20 anos que nós vimos diminuindo. A crise vem muito grande. E se dissesse agora, não, faculdades aqui já fecharam, o curso que eu fui coordenador já fechei, e outros, isso aí. Então, toda essa crise vem de muito e muito tempo. Outra coisa, o COFECOM poderia estar mais presente em algumas áreas. Poderia estar muito mais presente, dando cursos, ajudando isso e aquilo, tal. Esse negócio que eu mostrei mesmo, passar 2 negócios desse aqui, uma lei dessa, no edital do BNDES, eu sabia porque era advogado do COFECOM, não sabia, aí você chega ao final de tudo, né? Vou me despedir, agradecer a todos vocês, Paixão por ter revisto ele, a Kessia por ter conhecido, e o Mourão por ser um amigo de longas datas, que a gente sempre se senta junto nas reuniões do Federal. Não é isso, Mourão? Exatamente. Às vezes, nós somos vozes isoladas. Exatamente. Porque as pessoas pensam que a gente não prega, está tudo aqui em ata. Eu mostro aos nossos colegas. Disse isso aqui em ata no Federal, está na ata do Federal, está na ata daqui, tudo isso. Para que fique com. Eu já falo como advogado, para que fique consubstanciado em ata as palavras, os atos e a situação que estamos atravessando e vivendo. Tá, eu vou, devido ao tempo já está bem avançado, vou passar a palavra ao Ricardo Paixão e já aproveita e dá logo, e faça logo a sua finalização e depois eu passo para a economista Kessia. Perfeito, Mourão. Bom, Mourão, 2 questões eu acho que me incomodam muito, né? Eu fui presidente durante 2 anos e a gente não conseguiu resolver essas questões. Eu acho que sob o ponto de vista da regional, o conselho não é a mesma coisa de um sindicato. Então, o conselho tem que atuar na fiscalização. E me incomoda muito, tem várias regionais que não tem um profissional, um servidor lá que é fiscal. É o nosso caso. Então, eu acho assim, nós precisamos urgentemente de sentarmos e buscarmos soluções para que os conselhos possam atuar no que a legislação propõe, que é fiscalizar. Então, você fiscaliza a profissão sem ter um servidor que é um fiscal. É a situação que nós estamos passando já há algum tempo. A gente não conseguiu resolver isso, né? Tem todo aquele imbróglio do seletista, servidor efetivo, que agora parece que tem um parecer novo aí, que agora é tudo seletista, mas nós temos que resolver, fazer um concurso público e ter esse profissional, para a gente poder sair um pouco daquelas críticas, né? Que o Conselho não faz nada, mas o Conselho fiscalizar a profissão, entendeu? Regional. Tá? Então, assim, esse é um ponto. O segundo ponto é a representatividade aí é um puxão de orelha no COFECOM. Eu acho que a gente tem que sentar e discutir, né, uma nova forma de representatividade. Os pequenos, os conselhos menores, com menos registrados, precisam ter também voz lá na esfera federal. Então, eu acho que a gente tem que sentar, o COFECOM tem que abrir a discussão para ouvir propostas para a gente melhorar a representatividade dos menores. Isso foi nada lá, viu, Ricardo? Na reunião, me incomoda bastante, tá, Mourão? E para não me estender muito, eu queria agradecer mais uma vez toda a diretoria do Conselho Regional aí do Rio Grande do Sul, agradecer imensamente aí por rever meus colegas, meus queridos colegas, né, o Marcos, o Mourão, conhecer a Kessia, a Cleide também, que eu conheci hoje aqui também, e eu estou à disposição de todos aí. Precisar de mim é só me chamar, pessoal. Forte abraço a todos, foi uma honra participar desse debate com vocês. Queria registrar aí também o nosso vice-presidente Aristóteles, que tem sido um baluarte nesse encampamento de luta dos corecons, médio, pequeno, tem nos ajudado muito. Registrar aí. Suas considerações finais, minha querida economista Kessia. Bom, como o Diniz já tinha falado, eu agradeço o convite. Acho que foi um debate
bacana. A gente viu que a gente tem vários pontos em comuns aí, né, os conselhos. Foi um prazer conhecê-los, né, não conhecia ninguém aqui. O Marcos, eu tenho um colega aqui, o Marcos Moraes, que diz que te conhece. E aí, então... sabe de quem não morou, porque é botafoguense então... também. Então, assim, foi um prazer conhecê-los. Estou aberta aí, o que vocês precisarem do Conselho Regional de Economia aqui do Estado de Goiás, estamos abertos, né? Pode estar nos procurando. É isso, um obrigado e uma boa noite a todos. Aqui agradecer a todos, tá? E a honra, né, do Corecon do Rio Grande do Sul de representar eles aqui para finalizar essa live. Meu querido Ricardo Paixão, muito obrigado pelas palavras, muito bom rever. Meu querido presidente Marcos Calheiro, a estrela nos une, né? Essa nossa paixão pelo mesmo time, tá? E a minha querida Kessia, prazer em conhecê-la, tá? Quero dizer a todos aqui que, como representante dos economistas do Amazonas, tá? Se sintam abraçados por mim, tá? E que o Amazonas está de braços abertos a todos vocês. Aí, se um dia quiserem dar um pulinho aqui e conhecer aqui um pouquinho do nosso calor, né, de 40 graus diariamente. Tá? Finalizo aqui essa live. Mais uma vez, aí, obrigado a todos. Foi muito produtivo, né, porque eu tenho certeza que o caminho é esse, né, a gente discutir, trocar ideias, né, para fortalecer, que nós somos economistas, como eu falei ainda há pouco, nós somos economistas do Brasil, né, e não tem uma maneira melhor de fortalecer a nossa classe, né, do que esses momentos que, apesar de estarmos em crise, né, devido aí à questão do coronavírus, mas a tecnologia nos une, né, e temos que aproveitar essa tecnologia, tá, para que o próprio engrandeça muito mais a nossa profissão. Boa noite a todos. Tá? Boa noite a todos. Espero aí finalizada a nossa live.